1 Tessalonicenses 2:13. Assim diz a palavra do Senhor. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Amém. Pai, nós te louvamos pelo privilégio de iniciarmos uma nova semana na casa do Senhor, na presença do Senhor, prestando a Ti este culto coletivo ao único e verdadeiro Deus. Agora, mais uma vez, oramos ao Senhor pedindo que nos conceda graça, para que a Tua palavra opere eficazmente em nós. Dá-me, Senhor, graça para pregar a Tua palavra, dá-me poder no Espírito Santo e que o Senhor me ajude a pregar a Tua palavra com clareza, com humildade, sobretudo no poder e na graça do Espírito Santo, e que assim o Senhor nos abençoe de maneira individual e coletiva, realizando em nós o Teu propósito através desta palavra que o Senhor preparou para nós nesta manhã. Que possamos recebê-la não como palavra de homem, mas como palavra do Senhor, como de fato ela é. Assim, meu Deus, me ajude, e que o Senhor coloque nos meus lábios aquilo que vem de Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Esta é a carta do apóstolo Paulo, irmãos, primeira carta aos Tessalonicenses, uma carta composta por 5 capítulos, carta que data do ano 51, do primeiro século. E esta carta do apóstolo Paulo, nos primeiros 3 capítulos, ele recorda a igreja, no capítulo 1, do seu nascimento, de como essa igreja nasceu. No capítulo 2, de como essa igreja ela é nutrida. No capítulo 3, de como essa igreja ela foi estabelecida. E as cartas de Paulo, se a gente for perceber, elas sempre são divididas em 2 partes, como Romanos e a grande maioria, Efésios e a grande maioria da carta do apóstolo Paulo. Capítulo 4, capítulo 5, então Paulo, ele exorta a igreja de como a igreja deve andar. Capítulo 4 e 5, ele fala que a igreja deve andar em santidade, em harmonia, em honestidade, em esperança e em serviço. O texto que lemos está no capítulo 2, texto que fala a respeito de como esta igreja era nutrida. E essa igreja era nutrida pela pregação da palavra de Deus, pela palavra do Deus Altíssimo. E é a palavra de Deus que nos nutre, é a palavra de Deus que é usada como instrumento do Senhor para nos tirar das trevas, para nos trazer para a luz. É a pregação, é a palavra do Senhor, através da qual nós temos o nosso caráter moldado à semelhança do caráter do Senhor Jesus Cristo. E o que nós percebemos à luz desse capítulo, dessa carta e de tantos outros textos da Bíblia Sagrada e da história, é de como há uma relação, irmãos, entre a pregação e a vida saudável da igreja. Isso é uma realidade. Não existe uma igreja saudável se não houver uma pregação saudável da palavra do Senhor. E o que é uma pregação saudável? Uma pregação que prega o Evangelho, que prega de maneira cristocêntrica, que prega a essência do Evangelho, que é o Senhor Jesus Cristo. Só com uma pregação saudável, com uma pregação cristocêntrica, com uma pregação de fato de verdade, toda cheia do Evangelho, é que a igreja conseguirá ser uma igreja missional, é que a igreja conseguirá cumprir a sua vocação de fato e de verdade, é que a igreja conseguirá fazer a diferença diante desse mundo mau. Mas não só há uma responsabilidade na pregação, como aquele que prega, e isso, entregar essa pregação cristocêntrica, entregar essa pregação robustecida pelo Evangelho verdadeiro, é sim uma responsabilidade do pregador, para que o pregador possa, no final da sua carreira, no final da sua vida, a exemplo do apóstolo Paulo, como ele disse lá em Atos 20, dizer assim:
olha, eu estou limpo do sangue de vocês. Eu estou limpo do sangue de vocês. Por que que um pregador pode chegar ao final da sua carreira e dizer, eu estou limpo do sangue de vocês? Quando ele tem a consciência que ele pregou todos os desígnios de Deus. Quando ele tem a consciência de que ele pregou tanto aquelas mensagens que são agradáveis de se pregar, mas também aquelas mensagens que são difíceis, que são desagradáveis, mas ele pregou diante de Deus. Ele pregou para agradar a Deus. Ele pregou com amor pelo rebanho de Deus. Então, esse pregador que tem uma imensa responsabilidade de trazer não a sua palavra, mas a palavra de Deus, poderá chegar ao fim da sua carreira, se assim o fizer, dizendo, eu estou limpo do sangue de vocês. Mas se há uma responsabilidade pelo lado do pregador, irmãos, de trazer uma mensagem que não seja fruto de preguiça, que não seja fruto de indolência, se há uma responsabilidade do pregador de trazer o evangelho verdadeiro, há também da parte dos ouvintes, da parte da igreja, uma responsabilidade em ouvir. E quando eu falo ouvir, é muito mais do que ouvir com os ouvidos. Muito mais do que ouvir com os ouvidos, ouvir com atenção, ouvir com o coração. E este é justamente o nosso tema hoje. Como ouvir a pregação. Como ouvir a pregação. Então há uma responsabilidade de quem prega e há uma responsabilidade também, irmãos amados, de quem está ouvindo. Então nós vivemos dias onde as pessoas, elas estão muito interessadas e muito preocupadas, e devem até estar, não de maneira idolátrica, com a sua saúde física, com o seu corpo, mas poucos têm estado preocupados com o seu desenvolvimento intelectual. Então, antes de falar sobre como ouvir, eu gostaria de falar 2 perigos que nós corremos em relação a ouvir a palavra de Deus. Primeiro, nós não devemos ouvir a palavra de Deus com preguiça, indisposição da mente. Nós temos que ouvir a palavra do Senhor atentos, com disposição. Não com preguiça, indispostos, indolentes, desatentos. Mas precisamos ouvir a Escritura de maneira que estejamos atentos, assimilando, pensando, raciocinando a respeito daquilo que nós estamos ouvindo. Então, o primeiro perigo é nós sermos preguiçosos. Se por um lado, nós estamos tão preocupados nessa geração, nessa sociedade, com o nosso corpo, por outro lado, nós somos uma geração que tem descuidado da nossa mente. Nós temos sido uma geração da imagem, do visual. Você já teve uma sensação de pegar o boletim, esse boletim aqui, ele não é achado na rua, esse boletim aqui, ele é preparado, ele é feito, ele é pensado, mas às vezes a gente pega o boletim e olha assim a mensagem, minha nossa, mensagem grande, depois eu leio. E esse depois, ele não chega. Porque muitas vezes nós estamos acostumados só a olhar, a ver a imagem, que não traz muito esforço da nossa parte. E às vezes a preguiça vai dominando o nosso coração, a nossa mente. E nós não conseguimos nem captar e extrair o melhor daquilo que nós estamos recebendo da palavra de Deus. Outro perigo é a gente ouvir com resistência. A pessoa ouve a palavra de Deus, mas no lugar dela se colocar submissa à palavra de Deus, ela fica trazendo um monte de questionamentos que não são produtivos, perguntas que não vão beneficiar a sua fé. Então, fruto de um coração duro, de um coração resistente, ela ouve a palavra do Senhor, mas ela não desenvolve. Ela fica com resistência. E por que isso? E por que no Antigo Testamento tem isso? E tem dízimo mesmo? E quantos filhos teve Adão? E Adão, com quem casou? A filha de Adão. E o irmão da irmã de Adão, com quem casou? A irmã do filho de Adão. Perguntas que não vão levar a nada. E ela fica ouvindo a palavra, uns com preguiça,
outros com resistência, e o tempo vai passando, e aquela pessoa, ela não cresce, ela não desenvolve, ela sofre uma espécie de raquitismo espiritual. E como isso, irmãos, tem acontecido na igreja evangélica. Eu queria que você, por favor, levasse sua Bíblia para Hebreus, por gentileza. Continue aí com o texto marcado. Continue aí com o texto marcado. E leve para Hebreus, capítulo 5, versículo 11. Cadê a menina lá de cima? Vitória? Está aí? Não. Está funcionando não. Boa. Hebreus 5:11 diz assim: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. O que significa, irmãos, tardios em ouvir? Ele está usando aqui um eufemismo, porque o contexto aqui é que o escritor, o autor de Hebreus, nós não sabemos quem é, mas era um homem muito entendido no Antigo Testamento, e ele está fazendo uma conexão entre o Antigo Testamento e a obra de Cristo. E existem algumas coisas realmente complicadas para ele explicar, mas não havia uma disposição daquelas pessoas. Ele está usando uma linguagem aqui de eufemismo, porque, na verdade, se fosse colocar literalmente o que ele quer dizer quando diz tardios, significa exatamente o seguinte: lentos, preguiçosos e descuidados no ouvir. Existem muitas coisas para ser ditas para vocês. Existem algumas coisas que o pregador de Hebreus está dizendo que eu preciso explicar a vocês. Mas ele está sendo bem duro e está dizendo: vocês são lentos, preguiçosos e descuidados no ouvir. Vocês não estão com a mente apropriada para ouvir. É duro, mas é, como diz a Bíblia, uma ferida leal. É uma ferida daquele que ama. Porque nós vivemos numa geração, irmãos, conforme diz lá 2 Timóteo 4:3-4, onde as pessoas terão coceira nos ouvidos. E o que é coceira nos ouvidos? São aquelas pessoas que elas se cercarão de mestres para ouvir apenas aquilo que elas querem ouvir. Apenas aquilo que lhes faz sentir bem. Apenas aquilo que está em conformidade com os seus desejos. Essa é a geração de hoje, de querer ouvir somente aquilo que faz cócega. Ouvir aquele tipo de mensagem que sempre diz: você vai vencer, que sempre diz: a vitória é sua, que sempre diz: a chave está nas suas mãos, que sempre diz: a porta vai abrir. As pessoas não estão tendo dedicação para ouvir de fato e de verdade a palavra de Deus como ela merece e é digna de ser ouvida. E preste atenção, irmãos, aquilo que hoje em nosso meio é comum e corriqueiro, um dia, isso vai ser escasso, porque a palavra do Senhor diz em Amós 8:11, que um dia virá sobre a terra fome não de pão, mas fome da palavra de Deus. Fome da palavra de Deus. Um pastor inglês do século 17, Richard Baxter, ele disse para a sua plateia o seguinte, acerca da necessidade de ouvir a palavra de Deus. Ia ser projetado aqui, mas nós estamos com alguma dificuldade. E eu vou ler, preste atenção. Preste atenção, esteja com a sua mente atenta. Não vindes ouvir com o coração desatento, como se viesses ouvir uma questão que pouco vos interessa, mas vinde com um senso de indizível importância, à necessidade da santa palavra. Tendes um trabalho a fazer, tanto quanto o pregador. Deveríeis estar tão ocupado quanto ele. Deveríeis abrir as vossas bocas, digerindo a palavra, pois ninguém pode digeri-la em vosso lugar. Logo, trabalhai o tempo todo, abominando o coração preguiçoso, quanto o ministério preguiçoso. Richard Baxter. Abomine o coração preguiçoso e abomine também
o ministério, o pregador preguiçoso. Se é uma responsabilidade de quem prega, há uma responsabilidade, irmãos, de quem se coloca para ouvir a palavra de Deus. E, infelizmente, nós vivemos dias em que muitas pessoas, elas vêm à igreja, elas escutam, mas elas não ouvem. Estão entendendo? Sim ou não? Elas escutam, mas elas não ouvem. E ontem eu conversando com uma pessoa, eu até peguei o boletim aqui, ó. Na hora que a pessoa falou, eu peguei o boletim para anotar. O pastor Ezequiel dizia assim: quando você ouvir alguma coisa que aquilo ali pode ser colocado na sua pregação, anote na mesma hora, porque se você não anotar, depois você esquece. E ontem eu estava com uma pessoa aqui da igreja, e ela falando sobre a sua vida passada, e ela dizendo assim: existem muitas pessoas que elas ouvem, mas elas não escutam. Elas ouvem, mas elas não escutam. Ou seja, a mensagem não chega, a mensagem não muda. A mensagem chega aqui no ouvido e sai pelo outro ouvido. E esta é uma triste realidade dos nossos dias. Por favor, abra sua Bíblia, Jeremias, por gentileza. 6. Jeremias 6:10. Quem encontrou, diga amém. A quem falarei, profeta Jeremias, a quem falarei e testemunharei, para que ouçam? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa. Não gostam dela. Profeta Jeremias falando que as pessoas não queriam dar atenção para a palavra. As pessoas não estavam nem aí para a palavra. E é a palavra que nos transforma. E é a palavra que nos leva à semelhança do caráter do Senhor Jesus Cristo. A igreja não precisa de entretenimento. A igreja precisa da palavra. A igreja precisa estar centrada na palavra. A igreja precisa viver a palavra. É pela palavra que nós crescemos, que nós amadurecemos, que nós avançamos. Mas como eu tenho me colocado para ouvir esta palavra? Qual tem sido a minha disposição diante da exposição da palavra? Provérbio diz que a barriga farta pisa o favo de mel. Mas para aquele que está faminto, até o amargo é doce. Então, quando nós temos à nossa disposição muita oferta, às vezes a gente despreza. Pense no que disse o pastor Ronaldo Lidório a respeito de uma história quando ele estava no meio dos concombas e ele reunia aqueles nativos para ensinar a escritura. E ele falava, depois que ele traduziu para o dialeto deles, ele dava versículos para que eles pudessem memorizar o versículo. E ele dava uma porção de 10 versículos para aqueles nativos. E eles vinham de longe, quilômetros, para ouvir o pastor, ávidos pela palavra de Deus, para memorizar a palavra de Deus. E aconteceu uma situação de uma senhora que foi levando aqueles versículos, repetindo aqueles versículos ao longo do caminho, 10 versículos, só que ela só conseguiu lembrar de 9 versículos. E ela não conseguia lembrar de um último versículo. E depois de caminhar quilômetros, ela voltou e chegou de novo lá onde estava Ronaldo Lidório, já de noite, bateu onde ele estava, ele atendeu preocupado. O que foi, senhora? Ele disse: eu vim aqui, pastor, para perguntar por tal versículo, porque no caminho eu esqueci. Aí ele disse: mas a senhora andou, eu não quero ser injusto, mas parece-me que foram 40 quilômetros. Mas a senhora andou esses 40 quilômetros, a senhora podia ter falado comigo na próxima semana e eu passaria esse versículo para a senhora. E ela disse: pastor, a palavra de Deus é muito preciosa para se perder pelo caminho. Quilômetros. A gente anda muitos quilômetros de bicicleta para perder a barriga. A gente vai para o parque para perder a barriga. Mas quem aqui já andou quilômetros, não precisa responder, para ir atrás de um versículo?
E quando o pastor tenta consolá-la, diz, mas a senhora não precisava fazer isso não, a senhora podia vir semana que vem. A palavra de Deus é muito preciosa para se perder pelo caminho. Quando nós temos, de maneira sobeja, como eu e você temos, 5 Bíblias em casa, 10 Bíblias em casa, culto, 18 horas, 9h30, célula, culto de oração, às vezes, como diz Provérbio 27:7, quando a nossa barriga é farta, a gente pisa o favo de mel. Com que disposição nós temos ido para a exposição da palavra de Deus? Como nós temos nos colocado diante da palavra de Deus? Na nossa leitura pessoal, em casa, nas nossas reuniões de célula. E esta igreja, pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus, tem proporcionado aos seus membros momentos de estudos sólidos. Escute, sólidos. Deixa eu dizer para você, quando você diz assim, eu não estou preparado para isso ou para aquilo, se você está aqui nessa igreja há pelo menos um ano, se você está aqui nessa igreja e você é exposto à célula, à escola dominical e aos cultos, eu me nego a ouvir de você que você não está preparado. Você está mais preparado do que pessoas que estão há décadas em determinadas igrejas, só recebendo entretenimento, só recebendo engano, só recebendo cócegas, só ouvindo aquilo que eles querem ouvir. E aí a igreja fica lotada de multidão. Porque quem não quer ouvir todo dia que você vai vencer, que o carro vai chegar, que a porta vai abrir, mas ninguém quer ouvir que você é um pecador, que você não pode nada sozinho. Ninguém quer ouvir que um verme, um verme ínfimo coloca você de fralda numa cama. Ninguém quer ouvir que você é totalmente dependente de Deus, que você é totalmente depravado, que você é um miserável, que você é um pecador. Aí a pessoa diz, eu trabalhar a semana toda para ir na igreja, ouvir o pastor me dizer que eu sou um pecador. Então é melhor ir no lugar que a pessoa diz, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor, você é anjo, você é lindo, você é isso, você é aquilo, é você, você é especial. Então é muito melhor ir num ambiente onde o culto é antropocêntrico e onde a figura principal é a plateia, é o homem, e não a escritura, que não por acaso fica no centro, fica no púlpito, fica no lugar mais alto. Não é por acaso, existe um simbolismo nisso. A escritura é principal, ela é a nossa maior necessidade. Então, meus irmãos, você está aqui na igreja um ano pelo menos, e você diz, olha, você precisa evangelizar, você precisa falar de, eu não estou preparado. Isso é um absurdo, um ano. Se você tem 2, 3, aí eu não sei nem mais o que eu falo, não sei nem que adjetivo eu uso. Se você tem se colocado à disposição da exposição da palavra de Deus, irmãos. Porque se uma igreja precisa e quer ser saudável, essa igreja, irmãos, ela precisa estar atenta à pregação da palavra de Deus, irmãos. E essa igreja aqui, a liderança, batalha aqui, vá para a célula, venha para o culto de oração, venha para a escola dominical, venha para o culto domingo à noite, participe do ministério. Por quê, irmãos? Não é porque a gente quer ter uma igreja, a melhor igreja, a maior igreja, porque há um compromisso de pregar o evangelho. E nós não queremos aqui crentes raquíticos, que sofrem de inanição, que é o que o autor de Hebreus diz, existem muitas coisas para que eu fale, mas vocês não estão acompanhando o raciocínio, vocês não crescem. Vocês não avançam. Vocês estão fazendo perguntas, que era pergunta de bebê, de criança, porque não há o crescimento. Então, de que maneira nós temos nos colocado para ouvir a palavra de Deus? Agora é que eu vou começar a dizer, viu? Se não der tempo, eu digo de outra oportunidade, tá certo? Volte lá para Tessalonicenses. A gente não pode ouvir a palavra de Deus com preguiça, indisposição da nossa mente. A gente não pode ouvir a palavra de Deus com resistência, indisposição do nosso coração. Então, pastor, como nós devemos ouvir? E eu vou ler de novo o versículo. Outra razão ainda temos nós,
para incessantemente dar graças a Deus é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, acolheste, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Como eu devo ouvir a pregação? Em primeiro lugar, com maior apreço. Diga comigo, com maior apreço. De novo, com maior apreço. Aprecie a palavra de Deus, irmãos. Aprecie a palavra de Deus. Olhe para a palavra de Deus. Receba a palavra de Deus, como de fato ela é. Palavra de Deus, como diz 2 Pedro, capítulo 1, 20, 21, que esta palavra não é de homens, embora tenha sido escrita por homens, mas homens que foram inspirados por Deus. Então, aprecie essa palavra. Acolha no seu coração com maior apreço esta palavra, palavra santa, palavra fiel, palavra pura, palavra verdadeira, palavra que restaura, palavra que consola, palavra que dirige, palavra que exorta, palavra que corrige, palavra de Deus. E esta igreja aqui de Tessalônica, mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio a perseguições, mesmo em meio a dias difíceis, recebiam a palavra de Deus, não como a palavra de Paulo, não como a palavra de Timóteo, não como a palavra de homens, mas elas recebiam aquela palavra como palavra de Deus, como de fato ela é. E se nós desprezarmos a mensagem, e se nós desprezarmos o mensageiro, nós não estamos desprezando a mensagem do mensageiro, nós estamos desprezando o dono da mensagem, e o dono da mensagem é o Senhor. Porque nenhum pastor sobe aqui com uma mensagem própria. Nós subimos aqui como um carteiro que chega na sua casa para entregar a mensagem que ele recebeu de alguém. Alguém mandou uma mensagem para você. O carteiro apenas chega lá na sua porta e diz: é aqui que mora Carlos André, é aqui, toma Carlos André, essa mensagem para o senhor. O carteiro entrega. O pregador não é mais do que um carteiro, do que um que entrega uma mensagem que não é dele. E quando há um desprezo pela mensagem, e quando há um desprezo pelo mensageiro, há um desrespeito, há um desprezo para aquele que o enviou. E no nosso caso de pregador, quem nos envia é o Senhor Deus. Precisamos estar atento a essa palavra, porque essa palavra não é palavra de homem, mas é palavra de Deus. Nós precisamos considerar a primazia da palavra de Deus. Conforme diz Hebreus 4:12, essa palavra é o que, irmãos? Viva e eficaz. Ela é viva, ela é eficaz, ela funciona, ela é real. E conhecereis a verdade, e a verdade, ela liberta, ela transforma, ela traz nova vida. Essa palavra, nós precisamos considerar essa palavra como palavra de Deus. E nós precisamos olhar essa palavra com primazia, com palavra de Deus, palavra viva, palavra eficaz. Pergunta, não levante a mão, como tem sido a sua relação com a palavra? De que maneira você vem à igreja para ouvir a pregação? De que maneira você vem à igreja para ouvir o estudo bíblico? De que maneira você vai para a célula? Poxa, eu vou para a célula hoje, que é mais uma oportunidade de a gente conversar. Nós estamos tratando sobre a igreja, baseado em Atos, capítulo 2. Então vamos lá, aprender sobre a igreja. Nós vamos para a escola dominical hoje, e lá nos jovens está estudando sobre a confissão de fé de Westminster, e lá nos adolescentes estão falando sobre os 10 mandamentos, lá nos adultos sobre o Espírito Santo, sobre Deus Pai, sobre Deus Filho. Vou para a igreja hoje, aprender. Porque quando nós temos disposição, o nosso aprendizado é mais rápido, é mais eficaz. Quando nós estamos mais dispostos, mais interessados, atentos, então há um crescimento, há um aprendizado. Então é assim, considerando a palavra de Deus com maior apreço, irmãos. Escute bem, não é palavra minha não, é palavra do Senhor. Aquilo que hoje é comum e corriqueiro, e que muitos têm desprezado justamente porque é comum e corriqueiro, que é essa abundância de pregação, essa abundância de pregação, que eu digo assim, na nossa igreja, de você poder vir terça, e você poder vir sexta tem culto, e você poder vir domingo de manhã, e você vir domingo de noite, e segunda tem célula, e quarta tem célula, e sexta tem célula, e quinta tem estudo à disposição para qualquer membro que quiser ali. Às vezes essa abundância faz a gente cair naquilo. Vou lembrar de novo. Provérbio 27:7. A barriga farta, pisa o favo de mel. Mas escute bem, palavra de Deus. Um dia isso que é comum e corriqueiro vai se tornar escasso. Porque o Senhor diz que um dia vai mandar sobre a terra
Fome não de pão, mas fome da sua palavra. Vou encerrar aqui, eu tinha mais 2 pontos, mas quero ser fiel ao horário. Me alonguei muito na introdução, mas eu acredito que dá para você sair daqui com alguma mensagem da parte de Deus. Como você tem recebido a palavra de Deus? De que maneira você se desloca da sua casa para vir à igreja e ouvir a palavra de Deus? Ou para ir para a sua cela, ou para ir para a escola dominical? Às vezes a gente gasta 1 hora, eu disse isso aqui terça-feira, a gente gasta 1 hora, não é assistindo um filme na Netflix, não. Procurando. 1 hora. E às vezes a gente está sendo exposto ao ensinamento da Escritura. Está demorando. Não termina mais não. Demorou demais. Um pastor do século passado disse assim, a mulher foi reclamar com ele. Aliás, Steve Lawson. A pregação do senhor é muito longa. Ele disse, não é a minha pregação que é longa. É o seu recipiente que é curto. É o seu recipiente que é curto. Como é que a senhora quer que eu entregue uma pregação preparada, estudada, com todos os elementos de uma pregação, em 22 minutos? Então, às vezes, a gente tem disposição para muita coisa, mas falta disposição, às vezes, para ouvir a palavra de Deus. E a maneira como nós nos dirigimos para vir à igreja faz toda a diferença no culto que nós vamos prestar. Eu digo, eu não vi Deus, eu não senti Deus, o culto foi assim, foi assado. Se o crente traz Deus com ele para o banco, ele vai sentir Deus no culto. Amém, irmãos? Não depende do pregador não, viu? Porque teve gente, em Lucas 4, 28, 30, que detestou a pregação de Jesus. Não aceitou a pregação de Jesus. Não quis a pregação de Jesus. Teve gente que dormiu com Paulo pregando. Aí, pastor, que consolo bom para a gente. Quando a gente vê alguém dormindo agora, a gente pode ser consolado, porque dormiram até com a pregação de Paulo. Então, gente, muitas vezes não é questão do pregador. Porque teve gente que resistiu à pregação de Jesus. Por quê? Porque Jesus estava falando sobre a graça e os legalistas e os moralistas detonando. Que pregação é essa? Paulo pregando no maior vigor, no maior fervor, o miserável dormiu. Era o pregador? Ou era o pecador? Era o pecador. Então, irmãos, que Deus nos conceda disposição para que nós possamos ouvir a palavra de Deus. Eu vou ficar devendo 2 pontos a vocês. A conclusão, eu quero dizer assim, quem aprecia a própria e bendita palavra de Deus e aplica devidamente a palavra de Deus, quem se aprecia da palavra de Deus, terá todo o seu ser controlado pela palavra de Deus, e o Senhor lhe dará vitória. Você quer ser ouvido quando você fala com Deus? Quem quer ser ouvido quando fala com Deus? Então ouça quando Ele falar com você. E Ele fala pela Escritura. Ele fala pela pregação. Ele fala quando você está lendo. Se você quer ser ouvido por Ele, ouça quando Ele falar. Mateus 4:4, eu encerro e a gente diz juntos. Nem só de pão, mas... Amém? Vamos ficar de pé. Pai, coloca no nosso coração disposição para ouvirmos, recebermos a preciosa, inerrante, infalível, bendita, santa palavra do Senhor. Nos livra, Senhor, de uma mente preguiçosa, de um coração resistente. Nos livra, Senhor, de sermos dados ao entretenimento, mas que sejamos ávidos pela instrução da Tua palavra bendita. Quanto a nós, pregadores, tenha misericórdia de nós, Senhor, para que possamos entregar, não a mensagem nossa, mas a mensagem do Senhor, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua misericórdia, debaixo do Teu poder. E que esta comunidade, ela caminhe, instruída pela Tua palavra, que esta comunidade caminhe, sempre sedenta pela Sua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe.